Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, nesse domingo, dia 16 de junho de 2024. Partilhar então assim, meu amigo, minha amiga, a quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel. Essa quarta parte, eu diria, tem a ver como é que tem que ser o caráter de um líder quando as coisas estão fora do lugar, quando as coisas não estão a funcionar do jeito que deveria acontecer. Eu vou fazer a oração e assim em seguida vamos ouvir então da parte do Espírito de Deus essa quarta parte que tem a ver um pouco da postura, da personalidade de um líder quando as coisas estão fora do lugar. Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão e pelo teu amor que é sobre a minha vida. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor me dar a graça de, neste dia, nada mais ser do que um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. Haja visto, Santo Deus, que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, à procura daqueles cuja o seu coração é completamente voltado para o Senhor, porque o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que dos seus, o Senhor observa aos filhos dos homens, e o Senhor procura aqueles cujo seu intento é completamente inclinado e voltado para o Senhor. Haja visto que o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha para o coração, para a sede da personalidade e da alma do ser humano. Eterno Deus, o Senhor é o Deus que tira do pó o monturo e o necessitado, e o Senhor o faz assentar-se aos pés dos príncipes. O Senhor declara na sua santa palavra, dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem criou todas as coisas, aquele que faz sair todo o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, aquele que chama cada uma delas pelo seu nome, por ser ele grande em força, em forte em poder, e nenhuma delas pode faltar. Eterno Deus, o Senhor é o Deus que está assentado no mais alto e sublime trono. Haja visto, Santo Deus, que o céu é o teu trono e a terra é o estrado dos teus santos pés. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que tipo de casa me edificareis vós, e qual será o lugar do meu descanso? Eu mesmo fiz todas essas coisas, diz o Senhor. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Senhor de operar, eterno Deus, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro que existe, e além de ti não há mais outro Deus verdadeiro que opera prodígios e maravilhas. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel, a quarta parte está em 5 textos da antiga aliança do Pentateuco. É no mesmo capítulo que nós estamos ali, o capítulo número 32 de Êxodo. Hoje vamos ler do versículo 31 até o versículo número 35, diz o texto sagrado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, versículo 34. Vai, pois, agora e conduza o povo para onde te disse.
Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. 35. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro de ouro que fabricara. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel, a quarta parte ela tem como tema a intercessão de Moisés pelo povo de Israel. Na semana retrasada nós vimos a terceira parte que tem como tema a destruição do bezerro de ouro. Hoje vamos entender um pouco a quarta parte, que tem como tema a intercessão de Moisés pelo povo de Israel. Depois de Moisés ele ter queimado o bezerro de ouro, moído e jogado e transformando ele em pó e dando de beber aos filhos de Israel, os adoradores idólatras, e ter dito aos filhos de Levi para matar os adoradores idólatras. Depois desse episódio, Moisés ele volta novamente para o Monte Sinai. E no versículo 31 diz o seguinte, que tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um bezerro de ouro. Ou seja, quando Moisés ele voltou para o Monte Sinai, que é para ir conversar com Deus, Deus ele já sabia o que Moisés iria de fazer, que no caso seria interceder a Deus pelo povo, fazendo assim com que Deus esquecesse desse grande pecado que é a idolatria que o povo havia cometido, porque eles cuspiram no rosto de Deus, eles feriram Deus emocionalmente. Uma vez, meu amigo, minha amiga, que Deus ele é o único Deus verdadeiro, e ele mesmo declarou dizendo o seguinte, que não farás outros deuses além de mim. E Moisés então, ele depois de vingar essa causa, matando assim os adoradores idólatras através dos homens da tribo de Levi, ele volta para Deus e diz: olha, o povo cometeu, Senhor, um grande pecado, fazendo para si bezerros de ouro. E no versículo 32, aqui agora vai entrar um assunto interessante, que é a intercessão, que é a posição de um líder. Ele declara dizendo o seguinte: ora, peço-te que lhe perdoa-lhes o pecado, ou então risca-me do livro que escreveste. Meu amigo, minha amiga, você vê que é um pouco até engraçado, porque Deus ele é onisciente, Deus ele é onipotente, possui todo o poder, Deus ele é onipresente, está em todos os lugares. Deus ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Olha, passado, presente e futuro se mistura na mente de Deus. Deus ele, quando ele havia feito o homem, você se prestar atenção no versículo 26 de Gênesis capítulo 1, quando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo eles se abraçam, ele declara dizendo o seguinte, que lá, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ser imagem de alguém é ser parecido com aquela pessoa e é ter a semelhança daquela pessoa. Deus fez o ser humano o único ser constituído de corpo, alma e espírito, com o poder de decisão. E Deus ele sabia que o povo de Israel era inclinado para o mal. E Moisés então ele tenta resolver o problema, intercedendo por aquele povo que havia feito algo grave, que havia ferido emocionalmente a personalidade de Deus, chantageando Deus, dizendo a Deus: olha, se você não quer perdoar, tudo bem, eles cometeram um grande pecado, mas se você não quiser perdoar o povo, eu me coloco na posição deles, você risca o meu nome do livro que escreveste. É claro, meu amigo, minha amiga, Moisés sabia que Deus não poderia fazer isso, porque Deus ele havia dito no versículo 8, quando ele começa a explicar para o povo, para Moisés, o que eles haviam feito, que é construído um bezerro de ouro. Deus ele havia dito algo para Moisés: olha, Moisés, agora pois, deixa-me, eu vou fazer de ti uma nova nação e eu vou destruir esse povo. Então Moisés ele entendeu que Deus ele apreciava a ele, Deus ele apreciava a sua personalidade. Então Moisés ele tenta usar isso
que é para então meter Deus na parede, meter Deus, como posso explicar, numa situação desconfortável, uma vez que Moisés sabia que Deus lhe amava, Deus lhe apreciava, Deus ele se simpatizou com a personalidade, com a companhia de Moisés. Mas só que, meu amigo, minha amiga, no versículo 33, Deus ele fala para Moisés, quando Moisés tenta fazer com que Deus ele mudasse de ideia, não destruísse totalmente toda a congregação, porque os idólatras haviam caído. Mas Deus ele queria fulminar todo o povo de Israel, até aqueles que não participaram daquela celebração pagã. Então, Deus ele fala para Moisés no versículo 33: riscarei do meu nome todo aquele que pecar contra mim. Algo que me chamou a atenção quando eu estava preparando essa quarta parte é que quando Moisés ele falou para Deus mudar de ideia, Deus ele já havia visto alguém que havia feito antes de Moisés fazer, antes de Moisés tentar fazer Deus mudar de ideia. Alguém na eternidade já havia conversado com o Pai, já havia dito para o Pai deixar passar isso, porque o ser humano é um ser complexo por natureza, que é o próprio Filho, porque no livro de Hebreus, na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, falando a respeito de Cristo, declara algo interessante, dizendo o seguinte, que vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Cristo ele já sabia, como Deus Pai sabia, que nessa peregrinação de levar o povo de Israel do Egito para a terra prometida, eles poderiam ofender Deus, eles poderiam ser ingratos a Deus, mas tem alguém desde a eternidade que já intercedia pelo homem, mesmo antes do homem cometer aquele pecado. Então Moisés, quando ele estava a falar isso para Deus, primeiramente, algo me chamou a atenção é que quando Moisés estava a falar para Deus, olha, se você não quiser perdoar o povo, porque a palavra intercessão significa rogar por outrem, clamar por outrem, pedir em favor de alguém. O povo ele não merecia. O que eles mereciam naquele momento era a punição, era o castigo de Deus. Mas Moisés ele se comportou como um verdadeiro líder. Ele colocou a cara, rogando a Deus por eles, que é para Deus mudar de ideia, que é para Deus não fulminar toda a congregação de Israel. E é o que me chamou a atenção é que Deus, ele, quando Moisés estava a tentar fazer Deus mudar de ideia, porque é assim, meu amigo, minha amiga, a ira de Deus, a raiva de Deus é como fogo, é como fogo que queima, queima, queima e ninguém pode apagar. E um dos símbolos do que a ira de Deus é o inferno. Se vocês não sabem, porque as pessoas não sabem, porque elas são ignorantes. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, a respeito de Deus, Paulo ele declara o seguinte, que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, poderes, governos, tudo foi criado por ele e para ele. Deus ele é o criador do mundo visível, que é o material que nós vivemos, fizemos parte do universo, assim como do mundo invisível e do inferno. Quem criou o inferno, meu amigo, minha amiga, é o próprio Deus. Porque o inferno, se você não sabe, é uma representação da ira, da cólera, da raiva de Deus contra toda a blasfêmia, contra todo o pecado praticado por homens maus, assim como por anjos caídos. Então, você pensa que Moisés ele poderia segurar Deus? Não. Deus, ele, quando Moisés ele começou a pedir para Deus mudar de ideia, Deus ele olhou para Moisés. Olhou para Moisés. Deus, como amava Moisés, e vendo Moisés, Deus ele se lembrou. Porque Moisés ele falou para Deus, lembra da aliança que fizeste com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus ele não respondeu o que Moisés ele queria ouvir, porque Cristo ele já havia intercedido ao Pai na eternidade. Mas Deus ele estava tão decidido, porque no versículo 35 fala que Deus ele feriu todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro e aqueles que haviam influenciado outros que para fabricarem esse Deus que é fruto do coração corrupto das pessoas. Mas você vê que, meu amigo, minha amiga, por causa da intercessão de Moisés, Deus ele poupou aqueles que não adoraram o bezerro de ouro, no caso, os homens da tribo de Levi, mas o restante, eles foram feridos, porque Deus ele falou no versículo de número 34, no versículo 33, ele declara para Moisés, ele declara
para Moisés, olha, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E no versículo 34 ele fala, agora paz, versículo 33 na segunda parte, agora pois vai, conduza este povo para o caminho que eu irei de vos mostrar. E no versículo 34, Deus ele fala dizendo o seguinte para Moisés, olha, o meu anjo Moisés, para Moisés, irá adiante de ti. Para você, Moisés, o meu anjo irá adiante de ti. Mas para os filhos de Israel, eu não vou ir à frente deles. Eu vou visitar eles no dia da minha ira. Eles irei de castigar neles o pecado que eles haviam cometido. Porque naquele tempo era a época da lei. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mas o que fica como símbolo é a intercessão de Moisés. Moisés ele intercedeu pelo povo de Israel. E falando de intercessão é algo interessante porque a intercessão é uma arma fundamental e poderosa na vida cristã. E a intercessão ela tem alguns níveis, como por exemplo esse que eu acabei de mencionar para vocês. Ela pode reverter a sentença de Deus num certo momento. Até aqui podemos entender que por causa da intercessão de Moisés, Deus ele não fulminou a congregação completamente, mas os adoradores idólatras eles foram fulminados porque eles tocaram no ego de Deus. Então a intercessão ela é importante e ela é fundamental na vida cristã. Hoje vivemos num tempo, meu amigo, minha amiga, que há muitos problemas de escândalo em vários lugares, em várias igrejas, em vários lugares onde se invoca o nome do Senhor. E em vez das pessoas interceder, quer rogar, quer pedir para Deus mudar aquela situação, para Deus liberar uma palavra profética que é para aquele que vai ser resolvido. As pessoas de hoje, os crentes de hoje, os cristãos de hoje, eles preferem fazer comentários com relação ao problema que ele viu, seja na vida das pessoas que estão a passar por problemas familiares com filhos, ou mesmo os relacionamentos de homens e mulheres que estão a caminho em direção ao divórcio. As pessoas, em vez de interceder, elas preferem fazer comentários maldosos. E a intercessão tem a ver com oração, porque é bem verdade, meu amigo, minha amiga. As pessoas elas conseguem fazer comentários maldosos sobre certos problemas que elas vejam em vários locais, em vários grupos denominacionais que pregam a palavra de Deus, porque as pessoas não têm uma vida de oração. Você, claro, é fácil identificar por quê, meu amigo, minha amiga, porque geralmente as pessoas que falam muito, que estão sempre com o telefone a fazer comentário, a conversar, a falar da vida dos outros, não tem uma vida de oração, porque quem ora, quem tem uma vida de oração, quem tem uma vida de oração com Deus, além do normal, ela não tem tempo de fazer comentários. Sabe por que o povo se corrompeu quando Moisés estava no monte com Deus? Porque o povo de Israel, meu amigo, minha amiga, era um povo pagão, era um povo mau. Eles poderiam muito bem optar, naquele momento que Deus ele estava a dar as tábuas da lei para Moisés, eles poderiam muito bem optar em orar, em interceder, em pedir para Deus fazer com que quando Moisés descesse do monte, a vida deles fosse uma vida melhor. Mas eles decidiram optar pela escolha de se corromper, de pecar. E é exatamente isso que está a acontecer nos dias de hoje. Sabe quando que as pessoas usam a intercessão? As pessoas só usam a intercessão quando querem se beneficiar, quando querem que Deus ele opera em um problema que a pessoa está a passar na vida, seja na área econômica, seja na área profissional. A pessoa quer conseguir um emprego, a pessoa quer viajar, a pessoa quer comprar uma casa, a pessoa quer fazer alguma coisa que vai lhe trazer benefício. Então a pessoa ela vai usar a intercessão, vai chegar para os irmãos da igreja que ela frequenta, olha, fulano, ora por mim porque eu quero que você resolve esse problema que eu estou a passar, e assim para por aí. Mas se não conseguem usar a intercessão, que é para orar, que é para Deus resolver um problema grave que a pessoa está a passar, por exemplo, no sentido de relacionamento, no sentido de enfermidade, as pessoas só usam que é para os seus benefícios pessoais. A intercessão, meu amigo, minha amiga, é uma arma que nós devemos usar sempre. E é uma arma que Cristo ele usa
até o dia 2, porque antes de Moisés ele interceder, pedir para Deus virar a página, pedir para Deus esquecer o que o povo de Israel havia cometido, porque Moisés ele declarou dizendo para Deus, olha, lembra-te da aliança que fizeste com Abraão, com Isaac e com Jacó, dizendo que do fruto dele farias uma grande nação. Cristo, ele na eternidade já havia dito para o Pai, deixar passar aquilo, tem compaixão, porque o ser humano por natureza, ele é inclinado para o mal. Então, meu amigo, minha amiga, a intercessão, ela é importante e ela é fundamental na vida cristã. Se você conhece pessoas que estão a enfrentar problemas graves na família, que estão hospitalizadas, que estão desesperadas porque perderam um ente querido, que tem um problema grave, o que você tem que fazer, meu amigo, minha amiga, não é fazer comentário. Ora por aquela pessoa, pede a Deus pelaquela pessoa, pede a Deus que é para fazer voltar o filho daquele irmão, daquela irmã que você conhece, que está nas drogas, que tem uma vida completamente irregular. Pede para Deus lhe trazer para Cristo. É assim que tem que ser o comportamento da igreja, porque Paulo ele fala dizendo na Epístola aos Efésios que orai sem cessar. A igreja verdadeira é aquela igreja que ora. Ora para Deus inverter as posições quando as coisas não estão a funcionar. Moisés ele foi para Deus, ele pediu para Deus mudar de posição. Tem misericórdia. Mas você vê que, meu amigo, minha amiga, Deus ele estava tão decidido que nem a intercessão de Moisés conseguiu fazer Deus mudar de ideia. Deus ele mudou simplesmente para os homens da tribo de Levi, que fizeram o que Moisés havia dito, mas para alguns do povo de Israel. Mas a maioria, meu amigo, minha amiga, o cadáver deles caiu no deserto. Porque muitos deles provocaram a ira do Senhor, pelo que o Senhor os destruiu, a maior parte deles. Mas eu prefiro ficar na intercessão, que é uma arma poderosa, que eu e você, a gente tem que usar. Se você está vendo pessoas que têm problema na vida cristã, não faz comentário, não faz fofoca, interceda, ora a Deus por aquela pessoa que você está a enfrentar por um momento complicado, por um momento difícil. E alguns são tão maliciosos, você vê que ele chega para outras pessoas, ele conhece o problema que um homem, que uma pessoa está a enfrentar. Ele, em vez de interceder, o que ele faz? Ele vai para um outro irmão que ele conhece, ou para um outro irmão que ele conhece. Ele chega, faz o comentário do pecado, do problema que ele viu, e no final diz assim, olha, eu estou a te contar, mas vamos orar. Ou seja, meu amigo, minha amiga, quem quer orar, não faz comentário. Quem quer orar não faz comentário malicioso, ele intercede, ora em favor daquela pessoa que tem um problema. A intercessão tem que fazer parte da minha vida e da tua vida. As suas elas estão cheias de problemas porque elas só pensam em si. As pessoas são tão egoístas que não querem saber se o fulano tá a passar por problema, se o fulano tem... As pessoas não querem interceder por ninguém. Então, meu amigo, minha amiga, já que você não quer interceder por ninguém, então Deus não poderá fazer absolutamente nada por você. A intercessão, ela tem que fazer parte da minha vida e da minha vida. Sabe por que Cristo ele intercedeu ao Pai por nós? Porque por causa do atributo de Deus que é o amor. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus se deixou aquilo passar. Deus se ouviu Moisés. E se Deus ele decidiu passar, mudar de página, não foi por causa de Moisés, mas foi por causa do Filho. O escolhido de Deus, que Deus ele havia feito o pacto antes da fundação do mundo. Foi antes da fundação do mundo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles haviam decidido de fazer o homem à sua imagem e semelhança. E Deus ele sabia que não só esse episódio, como vários que aconteceram depois, o ser humano poderia lhe dar dor de cabeça. Mas nós devemos usar a intercessão. Assim como Moisés, ele intercedeu por aquele povo. Ele colocou em risco o nome dele, fazendo com que Deus ele riscasse o nome dele do livro da vida. Mas claro que Deus não poderia fazer aquilo, porque Deus ele amava Moisés. E o próprio Deus havia dito para Moisés, olha, agora após Moisés, deixa-me, eu vou fazer de ti uma nova nação e eu vou destruir esse povo. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele é longânimo, Deus ele é misericordioso, mas ele é um Deus que se ira todos os dias. Se ira por causa das pessoas que não querem ouvir. O que levou Moisés a interceder pelo povo foi porque o povo é cabeça, o povo é inclinado para o mal.
Sabe por que você, rapaz, está em pé? Sabe por que você, rapaz, você, rapariga, você ainda não morreste? Por causa da oração do teu pai que é cristão, por causa da oração da tua mãe que é cristã, ou por causa do teu amigo, do teu amigo, do teu vizinho, que ora a Deus por você, que é para Deus não te fulminar, por causa da intercessão. A intercessão é uma arma fundamental na vida cristã e é uma arma que Cristo ele usa até o dia de hoje. Porque quando Deus ele estava decidido em destruir, na eternidade Cristo já havia dito que é para o Pai deixar aquilo passar. Porque foram eles que decidiram junto de fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança. Amém? Espero que essa quarta parte sobre a série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel nos ajuda a refletir e nos ajuda a ter como fundamento a intercessão. Devemos orar um pelo outro. Se você conhece pessoas que estão com problema, não faz comentário, ora por aquela pessoa. Pede para Deus ter misericórdia daquela pessoa, para Deus salvar aquela pessoa. E Deus ele vai ouvir a tua oração. E se Deus quiser, ele vai interferir no problema. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. O Senhor é um Deus longânimo. A tua palavra ela declara dizendo que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. É bem verdade, Santo Deus, que a intercessão é uma arma fundamental na vida cristã. É uma arma que deve fazer parte tanto da minha vida como da vida dessa pessoa. Hoje é mais fácil, Santo Deus, fazer comentário dos defeitos, dos problemas que as pessoas têm, do que interceder, do que pedir para o Senhor ter misericórdia, ter compaixão e operar e salvar e mudar aquela situação. Mas obrigado, Santo Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia e por dar a chance a essa pessoa de ouvir e que ela, a partir de Deus, possa colocar a intercessão em prática na vida dela e assim o Senhor possa salvar o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, os amigos dela, os familiares, daquelas pessoas que se encontram, que ela conhece, que são pessoas próximas, que estão a sofrer. E o Senhor então possa, meu Deus, então, mudar a situação. Só tenho que louvar e agradecer. Obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus. Amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, devemos ter como fundamento na nossa vida a intercessão. Devemos interceder um pelos outros. Não é tempo de fazer comentário. É verdade que hoje é mais fácil as pessoas falarem mal um dos outros. É mais fácil as pessoas terem uma vida. Olha, o que se vê hoje, meu amigo, dentro da igreja, são pessoas fofoqueiras. São pessoas que só sabem falar mal da vida dos outros, só sabem fazer comentário da vida dos outros. Ninguém ora, ninguém toma vida profunda de oração. É claro, as pessoas que falam muito, oram pouco. Deus não pode ouvir, Deus não ouve oração de quem é fofoqueiro, de fofoqueira. Deus não ouve pregação, Deus não ouve oração, pessoas que são fofoqueiras. As pessoas não vão, olha, se você é um fofoqueiro, uma fofoqueira que ama fazer comentários maldosos da vida das pessoas, que Deus tenha compaixão e misericórdia da tua alma. Deus tenha compaixão e misericórdia da tua alma, mas se você continuar na fofoca, você vai para o inferno, para as zonas inferiores da terra, porque o céu não é lugar de pessoas que são fofoqueiras, mas sim pessoas que têm essa personalidade de Moisés, de interceder, de orar a Deus perante um problema que era irreversível. Porque se você não sabe, no versículo 35 diz que Deus ele matou todos aqueles que fabricaram bezerro de ouro, que forçaram Arão, que pressionaram Arão para construir esse ato abominável. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você conhece pessoas que estão a sofrer, que são cristãs, ora para Deus reverter, mudar a situação. Mas não faça comentário. Não faça comentário. As pessoas de Deus são inclinadas para o mal. Se você conhece alguém que está com problema e o Espírito Santo tocou no teu coração, ora por aquela pessoa. Pede para Deus mudar a situação. Mas não faça comentário com ninguém. Não faça comentário se você quiser com membros da família. Ou então se você quiser, chama as pessoas, ora em favor do problema. Sabe que as pessoas têm um problema na língua. As pessoas não conseguem refrear a língua porque é claro que de um coração mau não pode sair boas coisas. As pessoas fazem fofoca, falam mal dos outros, porque o coração das pessoas está cheio de maldade,
está cheio de demônio, está cheio de espírito maligno, por isso que a gente não consegue interceder. Mas que o Espírito do Senhor nos ajuda a refletir e nos ajuda a aprender em consideração sobre a importância da intercessão que tem que fazer parte da nossa vida. Assim como Cristo, Ele está vivo para sempre para interceder em favor da raça humana, devemos interceder todos em favor um dos outros. Amém? Obrigado por ter me ouvido. Espero estar com vocês na quinta parte dessa série de mensagens sobre o bezerro de ouro construído por Arão e povo de Israel. Arranque tudo quanto tem um entendimento. Desejo a todos uma boa semana. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.